Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, muito boa noite a todos, a todas. Como vão? Estamos aqui na nossa quinta live do projeto Anos 10, Produção e Diversidade na Cena Musical Gaúcha. Hoje com o Nino e o produtor do seu disco, o Protásio Júnior. O projeto é realizado através do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei número 14017 de 2020, a importantíssima Lei Aldir Blanc. Se você não viu, não perca tempo hoje, após a live, assista às nossas anteriores. Já teve live com o Léo Renquim, com a Pamela Amaro, Felipe Cato, com a Glau Barros. Todos foram papos excelentes. Procura lá, então, aqui no mesmo canal da Clube TV, né? A partir da semana que vem, teremos as oficinas com o Thiago Becker sobre produção musical. Ao final, eu passo aqui todas as datas, então, restantes aí do nosso projeto, tá? Eu vou começar fazendo, então, a minha audiodescrição. Eu tenho cabelos longos e barba longa, pele branca, estou com uma jaqueta marrom. Ao fundo aqui, na minha casa, tem janelas e um cavaquinho. A Celina Xavier Neta, que é a nossa tradutora de Libras, ela tem um fundo verde atrás dela, está de blusa escura, tem o cabelo longo, escuro, pele branca, e como eu sempre falo, descrever os outros não é certo, né? Cada um se define como quiser, então eu vou pedir a gentileza que todos façam a sua audiodescrição para o público que está em casa e não pode nos ver. Por favor, então, pela ordem, Juarez, Enio, Protásio e Nino. Ok, eu sou branco, estou de barba branca, um boné preto, um suéter preto com cinza, óculos e Enio. Boa noite a todo mundo, eu estou no estúdio de rádio, eu estou no canto do estúdio, atrás de mim tem uma parede branca com madeira entrelaçada, um estante atrás de mim. Eu uso um gorro, eu uso óculos de grau, tenho barba branca, pele branca, uso um cachecol estilo Onde Está o Wally, com listras vermelhas e cinzas, e um blazer preto. Agora eu passo a audiodescrição para o Protásio. Boa noite, eu sou o Protásio Júnior, sou um homem branco, de barba, e cabelo também ficando branco um pouco. Ao fundo eu tenho o meu estúdio, o Estúdio Canhoto, onde aparecem alguns equipamentos, eu acho. Estou com uma roupa preta, e é isso aí. Acho que agora é o Nino, né? Isso. O Nino está com o áudio. O microfone do Nino. Boa noite a todas e todos. Estou aqui na minha casa, né? Parede branca aqui ao fundo com uns quadrinhos. Tem um aqui que eu acho que é Hong Kong, mas não tenho certeza. Tem uns ideogramas chineses. Eu sou branco também, mais moreno um pouco, cabelo preto. Tenho tô de bigode aqui, pera, né? Pera, não é cavanhaque, isso aqui é embaixo aqui da boca aqui. Tô de óculos, camiseta preta aqui com Gonzagão aparecendo aqui. E eu esqueci de dizer que aqui ao meu lado tem uma escultura que essa escultura tem me acompanhado sempre nesse projeto novo, que é da Sônia Zambuja. Belas esculturas sempre aí da esposa do Juarez, muito bem. Então eu faço uma breve apresentação aqui de cada um de nós, né? Eu sou produtor cultural aqui na cidade de Canela. O Enio Martins é radialista, redator publicitário, promotor de espetáculos, entre eles os Sabores de Canela, Pampa Fest, Festival de Gastronomia de Gramado. Juarez Fonseca é jornalista, crítico musical, pesquisador, escreve quinzenalmente na Zero Hora, sua coluna Paralelo 30. E aí temos hoje, então, um dos convidados, o Protásio Júnior, músico, multi-instrumentista, técnico de som, produtor há 20 anos, trabalhou com Duca Lendecker, Vitor Ramil, Ney Lisboa, entre muitos outros. E o artista selecionado da live, para essa live de hoje, então, né, do nosso projeto, é Felipe Prestes, o nome artístico Nino, músico e compositor, também jornalista formado pela URGS. Em 2017 lançou o EP Anos 10, seu primeiro trabalho
o primeiro trabalho de sua carreira. Em 2019, lançou o disco Navegar Nesse Mistério, com grande destaque no cenário independente. Então, vou chamar aqui, então, o Enio para iniciarmos a nossa live, com os convidados, então, Juarez, Protásio, Nino e a Celina. Bem-vindo a todos, uma boa noite. Boa noite. Então, a minha primeira pergunta vai ali dividida um pouquinho para o Nino, um pouquinho para o Protásio, né? Eu vou contar rapidamente uma história que eu já falei aqui na primeira live, com os curadores, com o produtor, com o Léo, que é o seguinte, houve um tempo que existia uma coisa chamada gravadora, né? A gravadora trabalhava os artistas. A gravadora trabalhava os artistas, né? Ou seja, tinha uma verba de marketing, mandavam para as principais rádios do país ali discos promocionais, os artistas que ela queriam vender, etc. Isso não existe mais, acabou, né? Não existe nem, inclusive a mídia física sumiu, né? Hoje vive-se do streaming, né? Eu estou contando isso porque a coisa de 1 ano e meio atrás, 2 anos, já não sei dizer exatamente quanto tempo, eu recebi o KG Lisboa, que é meu companheiro de rádio aqui, recebeu também um pacote com um CD, com release, um pacote promocional de um artista independente chamado Nino. E o seu disco Navegar é Preciso. O que aconteceu? Isso, a gente perde o hábito, não se faz mais isso, né? Chegou a correspondência, eu coloquei no carro, levei, demorei um tempo para abrir, quando eu abri, vi que era o trabalho do Nino que estava ali, né? Resumindo mais um pouco a história, aquele CD ficou no meu toca-CDs do carro, 1 mês e meio, 2 meses e meio, eu só ouvia aquilo ali, eu não ouvia a rádio, comecei a ouvir a música, né? Resumindo mais um pouco a história, eu conheci o Nino, a música do Nino, eu gostei do trabalho, ninguém tinha me falado, eu não tinha a menor referência do Nino, e acabei escrevendo uma coluna para o jornal sobre o disco do Nino, quando depois o Fernando, fui saber que o Fernando, né, que é o nosso produtor aqui, do Anos 10, era amigo do Nino, conhecido do Nino e tinha vontade de me apresentar o Nino, mas eu fui, fisgado pela ação de marketing que se fazia anos atrás pelo Nino. Depois dessa longa história, Nino, para você e para o Protásio, né, eu sei que você não tem um escritório que o representa artisticamente, você não tem ninguém vendendo seu show na praça, nem montando as estratégias e tal. É uma dupla aí, o produtor artístico Protásio e o Nino. Isso que você fez comigo, e aqui deu certo, você acabou até vindo fazer um show aqui, a gente sabe quem você é aqui em Canela, isso aconteceu em outras praças, ou foi só aqui? Isso foi uma estratégia? Isso foi desespero? Isso foi uma ideia do Protásio, ideia do... Por que você fez isso e como é que vocês trabalham o seu disco? Cara, isso foi... Eu pensei o seguinte, que eu sou jornalista também, né? Então, eu recebo muito release também, e coisas assim, e na época eu trabalhava na FM Cultura, né? E então eu recebia muita coisa, e eu sabia que muita coisa eu não dava bola, né? Muita coisa um e-mail, né? Uma coisa muito corriqueira, muito cotidiana, né? Enfim. E eu pensei, cara, vou mandar e-mail para os jornalistas, cara. O cara, sabe? E-mail, cara, sabe? E-mail tu recebeu do teu colega do RH ali, cobrando, pô, tem que marcar tuas férias aí, sabe? E aí, cara, tem que mandar alguma coisa, né? O que vai chamar atenção, assim. E por isso que eu fiz o CD físico, né? Eu até vendi um que outro, mas, né? Não. Fora, ele tá na Livraria Bamboletras aqui em Porto Alegre, mas fora isso, ele enfim, não tá sendo comercializado, né? Enfim, é mais uma questão promocional mesmo. Foi isso que eu pensei, assim. E acho até que o Protásio também, assim, a gente não, o Protásio não gerencia minha carreira, mas ele, volta e meia, ele dá uns conselhos, assim, né, ele que tem um pouco mais de experiência na música, né, enfim, acho que até ele também, que eu me recordo, ele falou alguma coisa, não, faz CD, cara, faz CD. O físico, o disco físico, né, todo o material físico, hoje em dia, acaba ficando um pouco ou obsoleto, ou no caso que o Enio contou, que ele se torna um disco de cabeceira ou do próprio automóvel, né, que tu coloca ele ali e como não temos mais o hábito de escutar um disco ou outro, tu acaba colocando ele e deixando ele por meses, às vezes, né, no aparelho do teu carro. E isso é uma maneira de fisgar mesmo, né? Porque eu acho que como as coisas estão todas digitais e está tudo no mundo virtual,
tu receber algo físico que tu toca, que tu folheia, é um carinho especial, né? É uma dedicação especial a querer mostrar seu trabalho, e eu acho que foi um passo importante, assim, do Nino, de ter essa preocupação e executar, né? Porque às vezes também a gente tem a vontade, mas sabe que todos os passos são caros e trabalhosos, né? Acho muito legal isso aí, que o Nino teve essa ideia aí, né? A rádio também, eu trabalhava, nós éramos colegas na FM Cultura, né? Aí que nós nos conhecemos. E realmente, né, Felipe, a gente na rádio recebia, né, na FM Cultura em Porto Alegre, toda hora recebia discos, e isso aí deu a ideia mesmo e funciona, né? Tá aí a prova. Eu conheci o Nino pelo CD. Agora está cada vez mais difícil o CD chegar. Mas eu acho que a dificuldade digamos assim, de circulação do CD dele também está ligado... Oi? Está aí fora daqui. Não, pode falar, estamos te ouvindo. Também está ligada à pandemia, porque ele lançou o disco no fim de 2019, fim do ano, que normalmente é um período que as pessoas meio que se dispersam e se desmobilizam. Em março já estava a pandemia e ele não conseguiu nem fazer o trabalho de divulgação física do disco. Divulgação física, eu falo shows, não dá por aí, entendeu? Já veio essa coisa toda aí, né? Então, não sei, eu queria perguntar para o Nino como é que ele leva essa coisa agora do início da carreira solo dele, porque ele teve muito tempo, assim, antes de trabalho com um grupo chamado Grupo Musical Lá Fora, né? Que tocava música regional brasileira e tudo mais. E como é que ele encara agora o lançamento dessa carreira individual dele, né? Nesse momento agora? Muito difícil, Juarez. Me pegou assim, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque... E eu sempre só fazendo assim, acho que não muda muito o que tu falou. Eu lancei, na verdade, o disco mais para o meio do ano de 2019. Só que eu fui fazendo o trabalho de formiguinha. Por exemplo, eu enviei os discos mais para o fim do ano, por exemplo, porque eu até, na época, contratei uma produtora para fazer algumas... Eu não tenho ninguém gerenciando a minha carreira, mas eu por demanda, às vezes, eu contrato para fazer para fazer assessoria de imprensa. Enfim, o selo Marquise 51 prensou o disco lá e auxiliou em algumas questões, mas eu também fiz, porque hoje em dia não tem como tu não fazer, né? Eu fiz o trabalho de formiguinha ali, esse de enviar os envelopes com discos, por exemplo, fui eu que fiz. E aí, por exemplo, eu enviei até a divulgação foi entrando fim de 2019 e eu pretendia também que fosse 2020 adentro, né? E realmente me pegou de surpresa, assim. E eu sou um cara muito de... Eu não sou... A pandemia me fez, assim, fazer essa autocrítica, né? De que eu não sou um cara muito independente, assim. Porque eu não tenho aqui estúdio de gravação, home studio, essas coisas, sabe? Eu não sei, não manjo muito de equipamentos e coisas. Então eu fiquei muito, muito perdido, mas eu sempre procurei, eu pensei, aquele ditado, né? Eu não sei, mas sei quem sabe, né? Então eu sempre tive auxílio de pessoas, eu sempre busquei o auxílio de pessoas, né? Que sempre busquei, assim, os melhores, né? Sempre tentei achar pessoas que saibam muito fazer as coisas, né? Caso do Protásio, caso dos músicos que me acompanham, caso de uma série de profissionais que trabalharam comigo. Só que daí vem a pandemia e tu tá dentro de casa e aí tu precisa... E muita gente sabe como lidar com essa tecnologia, com essas coisas. E eu sempre fui meio avesso, assim, não tinha celular, demorei, sabe? Coisa assim, demorei a ter celular, depois
eu sempre, todo mundo tinha Facebook, eu tinha Orkut ainda, sabe, umas coisas, sempre fui meio atrasado nessas coisas, assim, nunca fiz muita questão também de me atualizar. E aí chega essa pandemia e eu tô meio, assim, meio com as calças na mão, assim, digamos, e tentando correr atrás da máquina, né? Pois é. É difícil, né? Tempos estranhos. É verdade. Eu posso fazer uma pergunta para os dois? Mais uma vez, eu vou fazer para os dois, né? Eu até tentei encontrar um terceiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, um disco do Belchior, né? Tem aqui um livro do J.B. Medeiros que fala sobre Raul Seixas, e eu procurei aqui na rádio, por acaso eu não encontrei nada do Clube da Esquina, ou do Beto Guedes, do Lô Borges e tal, né? E nem do Neil Young. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu conheci o Nino absolutamente por acaso, né? Eu não sabia nada, zero dele, e ele frequentou ali o meu toca-CD do carro durante muito tempo. Para mim, foi muito fácil fazer uma análise assim, sem filtro nenhum, né? Só sabia que ele era de Porto Alegre. Mas ali tem no disco muitos ritmos regionais, né? Tem música brasileira, às vezes não parece brasileiro, às vezes parece gaúcho, às vezes parece nordestino e tal, mas eu achei que o equilíbrio ficou interessante, ficou uma coisa assim. Eu não saberia dizer de onde que é, por isso que eu lembrei um pouquinho do Beto Guedes, do Clube da Esquina, né? Aquela coisa de guitarra do Raul Seixas, e do Belchior, principalmente, né? Que Belchior tem uma salada disso tudo, né? O Protásio, como já trabalhou com o Duca Lendecker, com o Humberto Gessinger, com o Ney Lisboa, que é uma coisa bem gaúcha, mas ao mesmo tempo é cosmopolita também, né? Vocês acham que essas referências que eu dei aqui têm a ver com o som de vocês? Ou o Nino nunca ouviu o Belchior, não gosta do Neil Young, e foi só esse sotaque do som do Nino, foi só o que eu achei, tem gente que acha outra coisa. No estúdio, quando vocês estavam fazendo o disco, escolhendo as músicas, fazendo os arranjos e gravando, vocês ficavam ali conversando o quê? Tinha uma música que vocês queriam, essa música é para tocar no rádio, essa música aqui tem que ser carro-chefe. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Vai tu, Felipe. Fala aí, Protásio. Vai, não, vai. Então tá. Então, o processo todo desse disco foi um processo muito interessante, né? Eu trabalho há alguns anos já com produção e com gravação em estúdio, mas o processo desse disco foi bem diferente, né? Acho que a gente fez uma pré-produção muito grande antes de entrar para gravar. Eu não falo entrar para o estúdio para gravar porque esse disco não foi gravado em estúdio, né? Nós alugamos uma casa e eu levei o meu estúdio móvel. Eu gosto de dizer que, principalmente agora com a pandemia, que o meu estúdio é um estúdio itinerante, né? Porque eu tenho o equipamento e não tenho o local hoje em dia, né? Então, e esse disco do Nino foi o primeiro, porque nós fomos para uma casa num lugar muito tranquilo, muito bom, assim, de Porto Alegre, para a gente ter sossego para conseguir gravá-lo, né? E o disco é isso mesmo que eu, pelo menos, também enxergo assim, que o disco ele tem essa salada de influências, mas ao mesmo tempo ele tem uma unidade, e quem conhece o Nino, e eu acho que isso foi muito bem registrado nesse álbum dele, né? Porque realmente vai de Raul Seixas a Belchior, a Neil Young, a Bob Dylan, né? E tem o Clube da Esquina, e tem o Nordeste. O Nino ele é gaúcho, né? Eu acho que isso pode falar melhor do que eu. Ele é gaúcho, mas ele tem raízes nordestinas mesmo, então ele bebe mesmo disso e com propriedade, assim, né? Porque ele conhece muita música regional, nacional, assim, Nino, de vários lugares. E o processo foi isso mesmo, foi a gente trabalhar bastante antes de entrar para essa casa, e quando entramos nessa casa nós estávamos muito decididos do que a gente ia fazer. Eu acho que isso se registrou muito bem no disco, né? E claro, e aí foram surgindo coisas, foram surgindo ideias, tem música tem uma música que é um sonho, a gente a gente tenta fazer essa simbologia do sonho apenas no áudio, né? E várias outras coisas que foram acontecendo, cita
enfim, ritmos regionais mesmo. O Nino tem um percussionista na banda que é um cara que sabe muito disso aí, e isso nos ajudou muito, né, a conseguir dar essa cara. E eu acho que é legal, eu acho que é bem isso mesmo, é bem interessante essa mistura, ser um cara do Sul, né, ser um cara do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que o Rio Grande, ele é um pouco isolado do resto do Brasil, né, parece que a nossa música tradicionalista, ela não passa nossas fronteiras, mas a gente abre as nossas fronteiras para a música do resto do país nesse disco, né, então acho que isso é bem interessante. Mas fala tu, Nino. Eu queria fazer uma pergunta antes do Nino responder, que o Nino respondesse, antes de ele comentar sobre a sua música, por que ele te escolheu? Por que, Nino, tu escolhesse o Protásio para fazer contigo esse disco? Juarez, assim como o Protásio contou, a gente se conheceu na FM Cultura, né? Nós trabalhamos juntos, entramos praticamente juntos em 2014. E então tinha um grupo musical lá fora, que, como tu falaste, teve mais de 10 anos de trajetória, e a gente nunca tinha tido uma gravação mais profissional, assim. E aí conheci o Protásio, e a gente estava em busca, não, precisamos, né, gravar, registrar e tal. Até quem se interessar, tem esse EP que a gente gravou do grupo musical lá fora, está disponível no YouTube. Se chama Uns Versos em Desencontro. E o grupo tinha um acordeonista, tinha um gaiteiro, né, que a gente chama, percussionistas, violão, era uma coisa bem... E a gente tocava música gaudéria, tocava tudo composições próprias, né, gaudério, baião, enfim, música caipira, misturava bem essas coisas. E aí o Protásio era meu colega, eu chamei né, naquele momento, sem conhecer tanto o trabalho, assim, né, enfim, era ali a oportunidade, né, enfim, a gente se conheceu, e vamos fazer esse trabalho. E aí a gente acho que se deu muito bem, e eu gostei bastante do resultado, acho que ficou muito legal, gostei de trabalhar com o Protásio, e assim a gente foi indo, né, daí teve o EP Anos 10, que também foi com o Protásio, foi natural, assim, surgiu uma relação musical daí também, enfim, de amizade, de trabalho, de colega de trabalho, mas também de musical, né, de se entender, enfim, de gostar de trabalhar junto na parte musical também. Eu acho que uma coisa boa a acrescentar é que é bem isso, nós éramos colegas, né, de trabalho, de tomar o café da manhã juntos, e cada um ir para ele para a redação, eu para dentro do estúdio da rádio, e nesses intervalos conversar sobre música, e ele descobriu o que eu faço, a gente, como ele falou, a gente entrou junto e a gente não se conhecia, e eu acho que a oportunidade foi os dois enxergaram, assim, né, de eu ver ele como uma pedra a ser esculpida, assim, né, um músico com ideias, com música, com arte, em abundância, mas sem saber como registrar e como transformar a arte dele num produto, digamos assim, né, como um produtor eu enxergo isso. E justamente eu tinha o contrário, eu tinha o equipamento, o know-how de já gravar e de ter essa vivência de estúdio, e eu acho que a amizade nos levou a fazer isso aí junto, e uma caminhada, né, porque como tu lembrou, foram 3 trabalhos, 4 na verdade, porque ainda uma das músicas do disco, ela foi gravada antes, né, Nino, e que também foi uma outra experiência legal, porque a gente foi para o Estúdio Soma, que é um estúdio muito legal em Porto Alegre, e tiramos um som muito legal daquele single, né, e foi uma crescente, foi uma escada mesmo, e de evolução também, né, que o Nino também, eu digo que ele era uma pedra a ser esculpida, e foi esculpida, né, ele aprendeu bem essa prática de gravação e que é uma outra vivência, né, diferente do palco, diferente de compor em casa, né, acho que é muito legal, acho que o resultado é bem interessante. A gente falou aqui, né, Protásio, Nino, Enio, Fernando, Celina, a gente falou aqui de variedade de ritmos que tem o disco do Nino, né, tem ciranda, tem
Tem folk, tem rock, enfim, tem vários ritmos e várias, digamos, presumíveis influências, né? Mas eu acho que, além disso, dessa variedade rítmica, a mim parece que um eixo do disco é a palavra, é a letra, é o que ele diz, entendeu? Isso é o que leva adiante a audição, sabe? E ele é incisivo, ele é político, sabe? Ele tem o que dizer, não é? Ainda mais agora, né, Nino? Sabe? Que a gente precisa de quem diga coisas, né? Qual é a tua formação nesse sentido do poético, assim? Claro que tem a questão do jornalismo junto e tal, mas qual é a tua influência nesse sentido aí? Porque, sim, a gente está falando, Bob Dylan é político, o Neil Young é político, sabe? E outros, assim, artistas brasileiros dessa parte também tem uma coisa incisiva na letra, né? Mas como é que tu chega a essa tua formação literária tua, de letra, da letra do disco, das músicas? Quando eu era adolescente, assim, eu escrevia bastante poesia mesmo, assim, e lia bastante poesia, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Fernando Pessoa, enfim. Me interessava mais por poesia. Depois até perdi um pouco do interesse, assim, até eu acho que falta de tempo um pouco, porque para conseguir usufruir da poesia, né, conseguir eu tinha muito tempo, a gente tem na juventude mais tempo, assim, né, mais, enfim, para ler, reler, que não é uma leitura, é diferente, né, enfim, mas sempre ouvi muita música também, e aí a questão política, acho que eu acho que, não sei, a música brasileira, ela é assim, né, eu acho que os cânones, digamos, Caetano, Gil, né, Milton, enfim, Chico, é assim, né, eu comecei ouvindo muito rock, né, primeiro eu ouvia mais rock, assim, o que tocava na época ali, o que era, né, o Nirvana, enfim, esse tipo de coisa, que também tem algo ali, né, e o próprio rock brasileiro dos anos 80 e 90, né, Paralamas, o Herbert tem letras sensacionais, né, enfim, Renato Russo, Cazuza, né, toda uma turma ali, e depois fui mais indo para MPB, e aí ir para o rock fui olhar a coleção do meu pai lá, os vinis, né, e aí tinha muita The Who, Beatles, enfim, e fui também para MPB, Caetano, Gil, né, e hoje em dia, assim, até pegando o gancho da pergunta anterior do Enio, né, da questão do Belchior, do Raul, eu acho que também tem, assim, tu acaba confluindo para algo parecido com eles. Não é que eu não escute Belchior ou Raul, mas o processo é parecido, sabe? Porque acaba que tu junta a influência daqui e de lá e tu chega num lugar parecido, às vezes, né? Porque eu escuto Belchior, eu escuto Raul, mas eu escuto um monte de outras coisas que acho que eles também ouviam e trazia, e até uma coisa curiosa, eu estava assistindo uma live do Chico César esses tempos, uma entrevista, e aí acho que era o Pedro Alexandre Sanches, se eu não me engano, um jornalista, ele comentou dessa influência, ele comentou se não tinha algo de Raul Seixas na coisa do Chico César, nas músicas do Chico César, e o Chico falou que não, que era mais Bob Dylan que ele pegava, assim, e eu me vejo muito, eu me identifiquei, assim, que às vezes um brasileiro que curte Bob Dylan fica parecendo Raul, sabe, às vezes. Embora eu tenho, na música Anos 10, que é do primeiro EP, é uma clara referência ao Raul, né, que ele tinha anos 80, ele gostava de botar a década como um personagem, assim, tem no Tente Outra Vez também, Levante Suas Mãos 70 e Recomece a Andar, né, ele coloca a década como um personagem, assim. Isso no Anos 10, claramente, era uma referência ao Raul. Mas também tem esse outro lado. Às vezes tem uma música ali, a última faixa do álbum, que eu
que é o Só Uma Noite de Inverno, que ela é a minha influência ali. Eu pensei mais no Dylan, que o Dylan tem uma música que é um sonho, que ele escreve um sonho. Eu um pouco me inspirei nisso, assim, e isso aqui ficou parecendo Raul, né? Realmente, tu escuta e dá os ares de Raul, assim. Mas era mais pensando em Dylan mesmo. Então, isso acontece também de tu chegar no mesmo lugar do cara, não necessariamente tu te inspirou nele, mas tu fez algo que ele também fez, enfim. Mas só completando a pergunta, eu também, quando recebi as primeiras amostras das músicas, as prés do Nino, com certeza o que nos prende e o que chama atenção é a poesia, né? É o que ele tem para dizer, e eu acho que o disco todo trabalha para isso, né? Trabalha para fazer uma trilha para a história que ele está contando. E aí é isso aí mesmo. Tem uma ciranda, a gente tenta fazer uma ciranda. E nisso, né? Como é uma banda fechada, o Nino ele é o cantor, ele é o compositor e cantor, mas a banda também é uma estrutura fechada. Nós também não tivemos assim, essa música é uma música de rock, vamos chamar um guitarrista de rock para essa música. Não, nós temos a banda inteira para todas as músicas, e isso foi um processo muito legal de entender o que a música dizia, entender a roupagem que a música necessitava e trabalhar para isso, né? Eu acho que isso conta bem, assim, que a letra é importante, que o dizer do Prestes, do Nino, é importante, e se trabalhou para fazer essa moldura dentro da poesia dele, né? Acho que é bem isso mesmo. Já queria aproveitar que estou falando tanto em anos 10, né? O nome do projeto é Anos 10, né? E essa música eu não conheço, né? Anos 10, porque ela não está no Navegar é um Mistério, né? Então, isso é um mistério para mim. Você poderia dar uma canja com Anos 10 agora, Nino? Ou te peguei no contrapé? Acho que o microfone do Nino ficou fechado. Ele deve estar fechando para pegar o violão. Não, eu vou tentar, Enio, mas essa música tem uma letra meio complicada, assim, de cantar? Posso fazer um trechinho só, alguma coisa? Ela é bem extensa, a letra. Mas vamos ver. Tipo, como é que é o nome? Faroeste Caboclo do Nino, não, né? Tipo, 500 quilômetros de letra, não, né? Não é isso, não. Não chega tanto, vamos ver aqui. Pode colar? Pode colar? Como é que é as regras do... Claro. Tá com a letra aí? Tô pegando a letra aqui, porque senão... Vamos lá. Essas coisas, né? Desde que o monopólio de espalhar mentiras acabou, acompanho todo mundo o tempo inteiro. Perco a hora com a melhor bobagem dos últimos 5 minutos. Tento achar alguns frutos no meio do deserto, fico desperto, tenho olheiras de pouco dormir. Minha plantinha já secou e as minhas roupas são todas sujas. Tento me distrair, tento cuidar de mim, mas por mais que eu fuja, o mundo sempre vai atrás. Então eu participo, mas mantendo a distância segura da minha casa. Separo os lixos recicláveis, jogo fora as amizades descartáveis. Da última semana, não sei se alguém ainda ama. Perdemos toda a fé. Muito prazer, me chamo Anos 10. 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 E por aí vai. Muito bom. É meio Raul, Bob Dylan, Nino Prestes, né? E o Nino antes falou que ele era um pouco atrasado no tempo, assim, que o pessoal já estava no Face, no Instagram, ele ainda estava no Orkut, mas foi um dos primeiros cronistas que analisou a década, recém ali finalizando ainda a música que é de 17, né, ou 18,
o Nino já estava com esse olhar apurado ali de cronista, né? A prática A gente gravou essa música em 16. 16, já tinha foi lançado feito em 17. Foi lançado em 17. E eu acho que eu compus em 16, eu acredito, ou 2015, não me lembro, mas acho que foi em 2016 mesmo. Pegando essa coisa efêmera dos tempos líquidos, aí foi um olhar apurado de cronista dos tempos, né? E aí, muito felizes de ter o projeto aí batizado com essa faixa, né? Eu queria pedir desculpa, te chamei de Nino Prestes, né? Porque para mim você é Nino Prestes, entendeu? Eu sei que é só Nino, né? E a banda é Coluna Prestes, né? Que, aliás, é um ótimo nome de banda, né? Por todos os motivos do mundo. Aproveitar e jogar mais uma pergunta. Essa banda também é uma banda de amigos, como você e Protásio são amigos, é gente aí que mora perto, você se conhece faz tempo, essa banda ainda existe? Cara, é mais ou menos, assim, eu fui pegando, assim, por competência e por um pouco por amizade, assim, mas foi... Até porque é difícil essa questão da música autoral, né? Tu tem muita dificuldade de manter os músicos perto, assim, porque eles têm outros projetos, tinham músicos enfim, que tem projetos de baile, mais, digamos, né, de cover, de tocar na noite, e que é o ganha-pão, porque eu não tenho uma agenda extensa de shows, né, eu não tenho show quinta, sexta, sábado, domingo, né, então foi... Fora o Rochedo, que é o baterista, que foi o Protásio que me indicou, que os outros eu já conhecia, mas foi sendo algo aos poucos, assim, não foi uma coisa... A banda foi se formando aos poucos. O Rick é o terceiro guitarrista, se eu não me engano. O Rick é o terceiro, né? Foi o Felipe Rota, né, no anos 10. Depois o Navegar esse Mistério, eu não me lembro, era o Padrinho, Eduardo Aresto. Exato, da Tribo Brasil, isso. No próprio disco, né, o single que eu lancei primeiro, que se chama Navegar nesse Mistério, era outra formação, outro guitarrista e outro baterista. Daí, quando a gente foi fazer as outras 8 músicas do disco, daí sim que é a formação atual, né? Mas, assim, até a pergunta continua, um pouco... Agora, na pandemia, eu até não sei, tem que perguntar para alguns deles também como é que tá a situação e tal. A gente até vai gravar aí uma live, mas eu acho que foi mais brincadeira, assim, eles estão dentro, sim, mas a gente ficou um tempão, assim, sem se reunir, né, e agora vai ter uma live aí que eu acho que vai reunir de novo toda a banda, assim, mas eu tenho feito mais sozinho, né, lives, assim, que eu tenho participado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nino. Por que Nino e não Felipe Prestes? Isso aí, Nino é um apelido da adolescência, do colégio, assim. Aquelas coisas de brincadeira, meio de bullying, assim. Não é bem bullying, né? Foi uma brincadeira mesmo. Me chamar, um cara dizia que eu era parecido com o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, que era um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. E ficou muita gente me conhecendo por Nino. E eu, quando fui me lançar em carreira solo, eu achei que era um nome legal, assim. Achei que Felipe Prestes, não sei. Eu achei. Mas até tem uma questão aí curiosa, que no Spotify e nesses outros aplicativos aí, quando tu procura por Nino, tem muita coisa na Espanha. E eu não me liguei disso, porque no Brasil não é comum, né? Nino é uma coisa super rara, assim, né? E aí, na Itália também, né? Tem muito na Itália e na Espanha Ninho, no caso, só que o buscador, ele busca. Sim. Ele busca sem o acento, né? E aí é uma coisa que tá difícil achar, assim, um pouco. Eu até tô pensando se não vai virar Nino Prestes daqui a pouco. Pois nome é. Não, assim, tá me lembrando agora, eu comentei um tempos atrás, um disco que eu achei muito bom também, da Dom La Nena, sim, que é uma gaúcha, sabe, que mora na França, em Paris há algum tempo, que o nome dela é Dominique. Ela foi para Paris porque o pai dela estava fazendo doutorado lá, na área da academia de política, né, professor de política.
Bom, ela ficou, aí ficou Dominique ficou Dom. Aí ela tinha 14, 15, 16 anos, foi para Buenos Aires estudar violoncelo. E lá chamavam ela de Lanena, que é a menina, né? Então ficou Dom Lanena, então criou um nome para ela. Mas aqui te perguntar alguma coisa mais. Tem algum parentesco com a família do Luiz Carlos Prestes, o famoso político, etc. e tal, tenente da Coluna Prestes? Conhecido, assim, não tenho. É possível, né? Enfim, não é um sobrenome tão comum, Prestes, né? Embora tenha bastante gente até, mas não é um dos mais comuns, assim. Até é possível, mas não conheço, assim, não sei. Se tiver, eu não sei. Realmente, o nome Coluna Prestes, eu acho um machado, sabe? Eu pegaria esse nome e usaria com o nome da banda direto, entendeu? E eu acho também legal que tu acrescente esse Prestes ao Nino, sabe? Porque, embora Nino seja forte, eu não conheço ninguém no Brasil, nenhum artista brasileiro de música que se chama Nino. Né? Não conheço, né? Mas enfim, aí é tudo contigo. Tu está começando, na verdade, a tua carreira, né? Solo agora e veio com essa pandemia no meio, vai ter muita coisa para fazer pela frente ainda, né? Tomara, vou parar de pedir desculpa por Nino Prestes, vou te chamar de Nino Prestes, aí o Juarez já falou. Pode. Acho que foi batizado. Acho que foi um batismo. Eu queria fazer uma pergunta para o Juarez agora, né? Porque eu contei assim como eu conheci o Nino, absolutamente sem querer, e sei também da resenha que o Juarez fez, né? Uma bem, vamos dizer assim, bem exitosa, bem com recheio, né? Generosa, né? E tal, né? Como é que o Juarez conheceu o Nino? Como é que o Nino chegou no Juarez? E queria que você falasse um pouco dessa resenha que você escreveu sobre o Navegar é um Mistério, Juarez. Eu não conheci o Nino pelo grupo, por esse grupo musical lá fora. Ele era um grupo mais de apresentações em bares, né? Mais de shows em bares, em casas noturnas e tal, né? Então eu não conhecia, não me lembro de ter visto alguma vez esse grupo, embora tenha essa duração de 10 anos de trabalho e tal, né? Nunca chegou para mim uma coisa mais assim substancial sobre esse grupo, né? E eu recebi o disco dele como tu recebeste, sabe? Eu recebi o disco numa época em que eu não falava a não ser de disco físico. Até 2019 eu me recusava a escrever sobre álbuns digitais, né? E agora não tem como não falar, porque, enfim, mudou tudo em muito pouco tempo. Eu recebi como tu, eu ouvi e fiquei impressionado. Realmente gostei muito, me impactou bastante a força, sabe? A coisa encorpada da música, o instrumental forte, né? A produção coesa, né? E o que ele estava dizendo. Mas, na verdade, o que mais me impactou foi o conjunto disso. Mas o que ele estava dizendo, o que ele diz, realmente é uma coisa que conduz o ouvido para valorizar o trabalho, né? Eu gosto de... O que diferencia a música brasileira de muitas outras músicas é a palavra, sabe? A palavra é muito forte, né, na chamada MPB, né? A palavra é muito forte em Milton, Chico, Gil, Caetano, Paulinho da Viola, sabe? Os compositores que a Elis lançou, Belchior, tudo. E eu valorizo muito isso da palavra, da música popular brasileira, sabe? Que não é uma coisa assim, não é só um blá, blá, blá. Né? E o Nino e o Protásio, e o pai e a mãe do Nino, o amigo do Protásio, quando vocês ficaram sabendo da coluna do Juarez, né? Como é que aquilo bateu ali em vocês? Aquilo foi tipo assim uma certidão, um endossamento, né? Para, olha, acho que a gente fez alguma coisa certa, né? O que a gente faz com isso agora? Como é que foi? Já sabiam disso. Já sabia que ia sair antes, não, né? Não, o Juarez me procurou para confirmar umas informações. Um pouco, acho que me enviou um e-mail, acho que uns 2 dias antes, assim, de sair a coluna.
para confirmar alguma coisa e pedir uma foto. E aí eu já fiquei faceiro, né, cara? Fiquei faceiro. E que o Juarez é uma referência total, né, cara? Assim, de crítica musical aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? E no Brasil. E realmente, assim, eu fiz um investimento de tempo, de esforço pessoal, de dinheiro também, enfim, nesse trabalho, e quando tem uma crítica como a do Juarez, a gente pensa, pô, alguma coisa, né, não joguei isso fora, né, fiz alguma coisa bacana, assim, né, e claro que isso, acho que dá esse reconhecimento também abre portas, assim, que infelizmente a pandemia veio e fechou várias portas, né, mas porque a coluna do Juarez foi lá por dezembro ou novembro de 2019, né? Acho que foi novembro. E aí, cara, logo em seguida, assim, né? Acho que eu tava vislumbrando um 2020 bem legal, assim, com essas críticas, com a tua também, Enio, que foi no jornal de Gramado, né? Que acho que foi uma coluna bem legal, e outras, assim, outro reconhecimento bem legal foi que o Solano Ribeiro tocou no programa dele, na Rádio Cultura, lá de São Paulo. Enfim, teve bastante coisa legal, assim, esse trabalho de imprensa, né, que eu fiz de mandar o CD, né, pelo correio e tal. E volta e meia eu fico sabendo que eu mandei muito, assim, para rádios universitárias também, né, que hoje em dia tá muito difícil de tocar esse tipo de som em rádios mais comerciais, né? Eu mandei muito para rádios universitárias, rádios públicas, né? Alguma que outra rádio mais comercial, assim. E volta e meia eu vejo, eu busco até para, né? Eu tento buscar na internet, ver se tá e descubro, e realmente, assim, até esses dias vi que tocou em uma rádio aqui do interior da Univates, aqui de Lajeado, enfim, aqui tocou em várias, Santa Maria, na Universitária de Santa Maria, enfim, várias rádios, né, que teve esse retorno também, né, que são rádios que geralmente têm uma audiência pequena, mas é onde toca hoje em dia música autoral, assim, independente, né, no mercado, nesse sentido de... Claro que as redes sociais abrem toda uma outra gama, né, mas nesse sentido de rádio e televisão está bem mais restrito hoje em dia. O Protásio não pensou em pegar isso que veio, né? Tudo bem, faz quanto que não houve a pandemia. Naquele momento, o Protásio falou assim, poxa, eu tenho ali parceiros interessantes, o Humberto, o Duca, sabe? Será que eu não consigo alguma coisa por ali, jogar o Nino? Você pensou alguma coisa parecida assim, Protásio? Seu microfone está desligado. Desculpa. Então, eu tenho eu trabalhei alguns anos, eu fui para Porto Alegre, eu sou de Pelotas, eu fui para Porto Alegre trabalhar diretamente com o Duca, né, no estúdio dele. Na época o Duca tinha o Submarino Amarelo, e foi um grande padrinho meu, assim, me ensinou muita coisa, aprendi muito com o Duca, assim, E esse meio, eu acredito que a música do Nino, como ele falou, ela não tem, mesmo a gente tentando produzir o máximo possível para deixar com uma cara radiofônica as músicas do Nino, elas são músicas que comunicam de uma maneira diferente, eu acho, desse pessoal, como vocês citaram, tanto Duca quanto Humberto, né, que tem uma carreira um pouco mais pop, né, que comunica de uma maneira... não digo mais fácil, mas parece mais difícil de achar a palavra, mas mais acessível. Mais acessível. O pessoal, eu acredito muito que o pessoal que está desde os anos 80, que é o caso do Humberto, dos anos 90, com o Duca, eles acabam jogando em ligas diferentes, né? É difícil tu conseguir apresentar para o público em geral, artistas que comunicam de uma maneira diferente, eu acho mesmo, né? Até pela sua idade de carreira e enfim. Mas eu acho que mais do que tentar inserir o Nino junto,
isso é uma coisa que eu faço com todos os artistas que eu trabalho, é conseguir criar essa rede entre os artistas, né? Com certeza o Duca conhece o Nino e o Humberto também já ouviu bastante o Nino comigo, porque em algumas produções fizemos até simultaneamente outros trabalhos sem ser o Navegar nesse Mistério. Eu acho que o Anos 10 eu estava em estúdio com o Humberto e estava gravando com o Nino, então impossível para o produtor as coisas não acabarem dialogando, né, e chegando. Mas não, eu acho que é legal essa comunicação e essa interação, mas como eu disse, eu acho que são até públicos diferentes, assim, né? Eu acho que o Nino tem uma força na palavra e uma coisa atual, que não desmerecendo qualquer outro artista, mas é uma coisa meio única dele, assim, também, né, e isso também faz ele... Essa coisa de ser nordestino e ser gaúcho, eu acho muito interessante isso do Nino, né, ele é um poliglota brasileiro, né, ele fala todos... Mãe sergipana, né? Exatamente. Mas é uma coisa interessante que está falando aí, Protásio, também. Eu acho assim que esse momento que nós estamos vivendo, não só pela questão da pandemia, mas pela questão do geral, é muito estranho, sabe? É muito diferente de tudo. Não tem uma linha que siga, assim, como tinha nos anos 70, 80, por exemplo, 90, sabe? Que as coisas eram boas, não tinha nada muito estranho, sabe? Uhum. Agora, por exemplo, na questão do Brasil, essa hegemonia da música sertaneja, do sertanejo universitário, esse tipo de coisa, entendeu? E outros tipos de hegemonia que tem na música brasileira, que não é a música essa hegemonia, não é a música que eu ouço, e não é a música que muita gente ouve, mas é a música que a maior parte da população brasileira ouve, tanto é que tem não sei quantos milhões de visualizações, de clipes e de audições, enfim, de curtidas e tal, né? Então nós vivemos um momento meio estranho, assim, né? Sabe? Na música. Com não certeza. Só do mundo também, né? Com certeza. Vamos ver como é que vai ficar isso aí agora, porque isso aí, de uma maneira ou de outra, vai ter que se ajeitar, né? Sabe que eu lembrei de um detalhe bem importante agora também do processo desse disco. A nossa mixagem, ela foi feita toda à distância, né? Antes da pandemia nos jogar para teleconferências, assim, a mixagem já foi feita assim, né, Nino? Porque nós gravamos o disco em Porto Alegre e logo em seguida eu fui morar fora do país e a gente teve que fazer todo esse processo de pós-produção da gravação à distância. Eu tenho até uma foto que é uma tela como essa nossa aqui, dividida, eu em Berlim e os guris em Porto Alegre reunidos. E essa unidade, toda essa movimentação de 2020 para cá, fez virar um turbilhão a gente não sabe por onde caminhar, né? A gente está perdido em saber como a coisa vai seguir pós-pandemia. Mas eu acho que esse disco tem isso, ele tem uma força para se continuar e se trabalhar pós-pandemia, né? Com shows e com... Acho que tem muita coisa para sair daí, tem muito suco para tirar desse. É novo. Com certeza. E o artista tem que saber trabalhar. O artista, não o Nino, como todos que eu trabalho, ele tem essa ansiedade de pôr para fora, né? De comunicar, de expressar. E muitas vezes o artista ele lança um trabalho e o trabalho não aqueceu ainda e ele já está querendo, porque ele tem, né, muita coisa para pôr para fora. Mas eu acho que não é o caso desse disco, até pela variedade desse disco e pela a diferença, o repertório desse disco. Cada música ela tem uma
uma roupagem diferente, que tem muita coisa ainda, muito suco para tirar desse álbum, né? Qual a tua música preferida do álbum, hein, Nino? Se é que tem uma preferida. Ah, difícil, Juarez. Eu acho que a faixa que abre ali entre o céu e o inferno eu gosto bastante. Acho que navegar nesse mistério eu curto bastante, assim, é uma letra que eu gosto muito, assim, e é um estilo de música que eu curto muito, assim, que é meio Renato Teixeira, Almir Sater, apesar de ter guitarra, né, no som, que é um compasso ternário, que um pouco chamamé, assim, e o mesmo estilo de escrever, assim, eu sou muito fã das letras do Renato Teixeira, assim. Qual é que tem citação do Faz Escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar? Não sei. Eu anotei isso. E tinha alguma coisa assim, com esse sentido aí, que tinha um poema. Foi involuntário. Deve ser a última faixa, Só uma Noite de Inverno. Vamos pedir para ele uma... não, tem o Navegar nesse Mistério, né? Que o refrão... Navegar nesse Mistério. Navegar nesse Mistério é lindo demais, não sei se é isso. Aí, Enio e Fernando, vamos pedir para fazer uma... Vamos lá, com certeza, uma canja aí, porque nada como ao vivo. Pode ser essa aí, então. A felicidade não é como... Pera, deixa eu vou... Gente, desculpa, eu vou colar de novo, porque a gente fica em casa aqui e dá uns brancos. Não tem problema. Mas vamos... Peraí. Eu achei que... Vamos lá, vamos de novo. A felicidade não é como terra, não é como chão, que a gente pode possuir, pisar, cercar com uma grade. Se parece com o vento que sopra volta e meia, e a vida navegar. Mas depois dos bons momentos, a próxima tristeza, entre encontros e vontades, sentimentos vêm e vão. Mesmo com tanto tormento, levo uma certeza que me ajuda a prosseguir. Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais. Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais. Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais. Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais. Não sei se era essa aí, Juarez. Pode Nino, ser. Você sabe qual que eu mais gosto do seu disco, assim? Gosto pessoal, tá? Eu gosto, assim, de radialista também, assim, que eu coloco ela assim, e essa música, ela sempre cai bem, assim, ela faz um crossover bacana, você tá tocando uma coisa agitada antes, e você vai entrar uma coisa um pouquinho mais agitada depois, é Borboleta Azul, cara. Essa música é muito... eu gosto bastante também, eu gosto bastante dela. Eu gosto mais da disco. Eu gostei do resultado, assim, da gravação, tem uma cítara ali que ficou bem legal, que o Henrique Bordini, nosso baixista, tocou. E A Ciranda das Gerações também, acho que é uma música que eu gosto da letra e gosto de como ficou também. Porque, eu gosto... Claro, as músicas são todas, assim, minhas filhas, como o cara diz, né? Mas tem umas que tu vê, eu vejo que o resultado me agradou. Porque, claro, a gente sempre cria uma expectativa na cabeça, né? Essa música, né? Tu cria ela mentalmente, como tu quer que fique, os arranjos e tal. E aí umas ficam, outras não, mas isso é a beleza da coisa também, porque os guris colocam né, enfim, o Protásio e os caras da banda,
E às vezes também acontece que ela supera as tuas expectativas, né? Porque os outros trazem uma coisa que tu não esperava e que tá longe do que tu estava imaginando e que fica melhor ainda, né? Tem os casos que fica igualzinho como tu queria, e aí tu fica bem faceiro, e tem os casos que fica melhor também, né? E obviamente tem algumas músicas que também ficam um pouco abaixo, nada ficou assim, nada, não tem nenhuma música que eu acho, nada, tinha que ter regravado, sei lá, mas algumas não ficam exatamente como tu esperava, mas a maioria, assim, ficou e muita coisa me surpreendeu, porque a banda, a gente deu muita liberdade para que cada um, eu gosto, assim, que a gente toca, eu vejo que os guris fizeram e aí eu só digo, gostei disso, sabe, eu sou mais ou menos assim, sabe, eu não saio já dizendo, faz isso, faz aquilo. E como tem músico bom aqui, né? Impressionante. Tem músico bom em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E os músicos que vestiram a camiseta com o Nino, todos se apropriaram muito das músicas, isso é muito legal, né? O Rica mesmo, nas guitarras, o disco tem guitarra em todo o disco praticamente, mas a guitarra sabe se comportar e sabe aparecer quando ela tem que aparecer, né? Eu acho isso bem legal, é um guitarrista com uma sensibilidade muito, muito interessante mesmo. E as percussões também são assim, eu acho que as percussões jogam pro regional, né? E também elas foram muito bem pensadas. Acho que todos os arranjos, né? Como eu disse no começo, a gente fez uma pré-produção de bastante ensaio, assim, bastante trabalho mesmo, para chegar na gravação e tá todo mundo muito tranquilo. Acho que isso tá muito explícito assim na gravação do disco, né? Os músicos estavam dominando o que eles precisavam fazer e todas as músicas foi assim, foi chegar, se conectar e registrar. Isso é fundamental. Vou fazer uma pergunta final aqui. Protásio, tu canta também, não? Não, eu toco vários instrumentos, mas eu cantar, eu digo que não tá cantando certo, mas eu não mostro muito como cantar certo, né? Eu estudei música. De qualquer maneira, quando nós terminarmos esse projeto, vão ficar 2 locutores prontos aqui, que é tu e o Fernando, né? Dois caras de voz de locução, né? Voz de rádio, né? Voz grave. Eu sempre fui baixo no coral e coisas assim, sempre fiz a voz baixa mesmo. Eu já emprego agora numa rádio. O dono da Rádio Clube está nos escutando aí nos bastidores, ó, fica a dica aí. E eu trabalhei em rádio muitos anos, né? Mas do outro lado, apertando os botões, sem chegar nos microfones. Não, eu tô falando porque, assim, tu vai pegando as rádios de hoje e esses profissionais com voz radiofônica, eles foram sendo excluídos das rádios. Então, por exemplo, não tem mais aquele locutor de notícia, não existe mais aquele cara, sabe? A voz grave. Com certeza. Aquele cara. Exatamente. Na rádio, nós tínhamos um colega, que era o vô Egon Alcher, que é um... claro. Ainda tem. Egon Bueno. Sim, Egon Bueno, não Egon Alcher, desculpa. Egon Bueno. Erudito, grande, né? Egon. Exato. O vô da rádio, né? O vô. FM Cultura. FM Cultura. Incrível, né? E conversar com ele, assim, passar por ele no corredor da rádio e sentir aquele grave vibrando as paredes, era uma coisa inacreditável, assim. Incrível, né? E o Fernando também tem esse gravão aí, né? Esse baita grave, assim, né? Impressionante, né? Pesado. Fernando, a gente está chegando na altura da finalizar a live, queria as suas... Eu tenho aqui algumas perguntinhas, mas uma delas é até relativa a show, e eu vou só dar um depoimento aqui que tive a felicidade de assistir ao Nino, ao show, né, dos guris. Me lembro bem dos riffs aqui do Rica Sabadini, do baixo também. A banda ao vivo é fantástica e tenho certeza que após aqui a pandemia vai ter uma longa caminhada e de muito sucesso, sem dúvida, né? Inclusive, esse show eu tive o prazer de convidar quando organizei o evento literário aqui, o Canela Lendo Mais, e não por acaso o Nino veio tocar, o Nino e a Coluna Press vieram tocar num evento
de literatura, né? A gente já falou muito aqui da importância da palavra, né, nas músicas. Mas foi naquela semaninha mesmo, né, outra coincidência, que saiu a resenha lá do Juarez, e essa resenha que, para quem não sabe, que nos trouxe até aqui, né? O projeto ele passou a ser pensado a partir da resenha do Juarez, a ideia de reunir também o Ian Ramil, que ele cita, faz uma comparação ali breve, né, que desde o Deriva a Civilização, lá de 2014, não aparecia um disco tão bom no Rio Grande do Sul, que era este, então, o do Nino, né, o Navegar Nesse Mistério. Uma pena que o Ian não pôde estar conosco no projeto, mas é um outro excelente artista aqui do Rio Grande do Sul. Então, foi aquele momento ali, poucos meses antes da pandemia, que a gente conseguiu ainda ter a presença aqui do Nino e banda, e navegar nesse lindo mistério, né? Mas, por falar em show, eu tenho uma pergunta aqui, então, da Vanessa, que te assistiu num evento político. Aí ela diz assim: fiquei muito feliz de estar lá, num apoio a um político, o Nino tocando, e gosto muito do artista que se posiciona, e odeio aquele que não se posiciona. O que tu tem a dizer a respeito? Cara, eu acho que Protásio é um cara que fala muito isso de buscar a tua verdade, né? Enfim, de que o artista não pode tentar ser o que ele não é, né? Então, também não acho que um cara que não, sei lá, não acompanha a política tenha que forçar isso, sabe? Mas, por outro lado, eu busco a minha verdade, que é essa, cara. Eu sempre fui de esquerda, sempre fui um cara bem... Eu não sou exatamente um ativista, mas sempre me posicionei, sempre procuro me posicionar onde é possível, né? Enfim, é isso que eu sou, é isso que eu é uma parte, né, do que eu sou, enfim, e que eu levo para minhas músicas e sobretudo, no momento político atual do país. Perfeito. Temos tempo para mais uma aí, breve, a última para encerrar. Eu não vou deixar o Nino escolher, né? Eu já disse qual que eu gostava, mas eu já dei 2 palpites aqui, ele teve que procurar a letra, não vou nem meter mais não. Gente, tem pouco tempo, ou tem muito tempo? Temos pouco, temos 4 minutinhos. 4 minutinhos? Acho que dá, hein? É que eu queria fazer uma música nova que fala justamente da situação política do país. Então vai. Só que ela é uma historinha, daí se cortar no meio vai perder a graça. Sem cortar, vamos embora. Então, vamos lá. Pera aí. Tô colando de novo, gente. Eu vou levar 0 aqui. Chegamos a conversar para gravar essa música antes da pandemia, né? Exatamente. Processo trancado por enquanto. Natal, prepara a roupa de Papai Noel, enfrenta a fila no shopping total, traz pro filhote um brinquedo azul, exatamente como ele pediu, e pensa como sou um cara legal. Entra no carro e avisa a Raquel, usando um tom quase professoral, dizendo: amor, faz aquele pernil, deixa claro, mas de forma sutil, que ele tem a palavra final. Arranca e corre cantando pneu, mas para já no primeiro sinal, trancado em um protesto estudantil. Abre o vidro, chama de imbecil, pretinho ali tem cara de marginal. Lembra de quando o filho ia ao museu, foi à escola esculhambando geral, dizendo onde é que já se viu. Será que o filho iria ser viril se no museu lhe mostrassem o pau? Que bom se tudo fosse um grande quartel, educação coturno de general, e todo mundo para sempre serviu.
amando nossa pátria mãe gentil, pra quem protesta um belo funeral. Domingo à noite ele está no bordel, ouvindo um comandante boçal. Nós temos que dar armas para o civil. Esse revólver é bastante macio e ele apaga qualquer animal. Dirige até o primeiro motel, buscando um pouco de consolo carnal. Quando dois homens aparecem num Clio, puxa o revólver de um jeito febril, só dá por si no leito do hospital. Há muito tempo não lembrava de Deus, mesmo que sempre defendesse a moral. Teve certeza que iria pro céu, Deus não daria um destino cruel pra um sujeito que era tão normal. Normal. Dale. Uau. Pois bem, chegamos ao final, então, de mais uma live aqui dos anos 10. Antes do Fernando fazer as honras aí, eu queria dizer para o Nino e para o Otávio que o meu palpite, tá? Que um dia estaremos todos vacinados, né? Eu não sei quando, tomara que seja bem breve mesmo, né? E que quando esse momento chegar, assim como está acontecendo em parte ali nos Estados Unidos, na Europa, em alguns lugares, existe uma demanda reprimida de shows, né? E junto com essa demanda reprimida de shows, existe um momento político que exige, né? Eu vejo um mar de oportunidades aí, né? Para quem for suficientemente inteligente, né? Para cavar uma carreira, fazer shows, lançar trabalhos interessantes. A gente está precisando disso. O Juarez acabou de falar aí do sertanejo universitário, dos funks e tal. Existe aí, né? Embora a maioria, a imensa maioria das rádios e TVs ainda, né? O mercado está ali, mas isso não quer dizer que isso não possa ser quebrado, muito pelo contrário. Hoje tem uma coisa chamada internet, web. Está aí para isso mesmo. Então, eu acho que o momento político-social do país vai dar essa oportunidade. Esse represamento de vontade de assistir a shows, de ir a shows, ele está aí, né? Então, quem sabe aí o Nino e o Protásio, vocês encontram aí, logo ali na frente, né? Com todo mundo vacinado, um mar de oportunidades. Eu vejo luzes no seu futuro, Nino. Eu vejo a vida melhor no futuro, diz o Lulu Santos. Tomara, Enio. Tomara que isso aconteça mesmo. A classe artística está passando por um momento muito difícil, né? Claro, todo o mundo inteiro, né? Mas a classe artística, muito especialmente, assim, né? Então, tomara que a gente tenha esse futuro legal pela frente. Em breve. Merecem. Com certeza. Gente, então foi maravilhosa essa nossa live aqui, a última com um dos nossos artistas selecionados. Nós teremos, então, na semana que vem, a oficina com o Thiago Becker, ao vivo e aberta aqui no YouTube, no canal Clube TV, sobre produção musical. E, então, na verdade, a última live acaba sendo a gravação da faixa inédita, colaborativa, com os artistas que participaram aqui das lives, mas também com as artistas das 50 Tons de Pretas, e a sua produtora Ilana Marques estarão, então, gravando lá nesse dia, capitaneados, né, pelo Léo Renquim, também com as mãos do Thiago Becker, e a colaboração, como eu disse, né, dos outros artistas selecionados. Então, dia 17 de julho, aí faremos várias entradas ao vivo ao longo do dia, que é um sábado, e essa, sim, então, a nossa gravação final, né? Então, agradeço a todos, parabéns aí pelo trabalho de vocês, Nino e Protásio, obrigado, Celina, Enio, Juarez. Recadinho final, alguém vi que... Queria agradecer aí a vocês, Juarez, Enio, Fernando, Celina e todo mundo que está também ajudando no backstage aí, né? Tem uma equipe também fazendo esse projeto muito legal.
os artistas também, a Pamela, a Glau, as 50 Tons de Pretas, Felipe Cato, as lives até agora eu assisti, foram muito massa, assim, e acho bem legal tá fazendo parte disso, assim. Agradeço a oportunidade. Que ótimo, maravilha. Então, muito boa noite a todos, até a próxima quinta, aqui, sigam as nossas redes, né, do Anos 10, e até breve. Um grande abraço, boa noite. Boa noite Um abraço. A todos. Obrigado. Tchau, tchau. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.